Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Eduardo Melo, começando mais um vídeo aí no nosso canal e dessa vez nós vamos abordar esse tema aí tão difundido, tão discutido, né, na análise técnica, na internet, quando o assunto é price action, que é suporte e resistência, né? E suporte e resistência, pessoal, é meio que a porta de entrada. É aquele primeiro ponto em que todo mundo que está aprendendo o que é o mercado financeiro aprende o que é um nível de suporte, aprende o que é um nível de resistência, mas a gente sabe que também tem uma quantidade de informação sendo jogada aí na internet que acaba confundindo e não sendo verdadeira, e é justamente sobre isso que a gente vai falar então nesse vídeo aí no dia de hoje. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Quais os segredos que eu fui acumulando durante 14 anos de mercado financeiro para usar, né, suportes e resistências da melhor forma possível. Dicas essas que eu nunca compartilhei antes em nenhum lado da internet. Então, antes da gente começar, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo, isso é muito importante, né, para que o YouTube mostre aí os meus vídeos cada vez mais para mais pessoas, né? E se você ainda não é inscrito no canal, também se inscreva no canal, que vai ser um prazer poder te ajudar cada vez mais nessa jornada sua dentro do mercado financeiro, tá? Então eu vou estar compartilhando aqui as minhas dicas, o que eu aprendi durante esse tempo dentro do mercado, né? E a gente sabe aí que é muito popular, você já deve usar suporte e resistência, né? Já deve ter feito algum trade em suporte, alguma operação em resistência. Eu vou explicar, tá, brevemente o que é o suporte, o que é a resistência, mas o nosso foco aqui não é esse, o nosso foco é dar aquela dica e sair, né, do que está sendo difundido por aí, porque tem muita coisa, a gente sabe, e é justamente o que eu quero fugir disso aí então. E eu tô para te falar que uns 90 a 95% das pessoas não sabem o que eu tô prestes a te falar aqui no dia de hoje. Então, se você começar a utilizar o que eu vou te falar aqui hoje, grande chance dos seus resultados darem aquele impulso ainda maior dentro das suas operações. Então vamos compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente vai começar então com 4 dicas essenciais aqui para vocês sobre, deixa eu pegar uma canetinha, sobre suporte e resistência. A primeira delas é como saber que um suporte ou resistência ele vai ser rompido ou não, né? Várias vezes a gente vai entrar num trade, tá? A gente quer entrar numa operação, pô, um suporte, quero comprar uma resistência, eu quero vender, e fica então aquele medo. Mas antes da gente continuar, eu quero começar aqui abordando com vocês o que é suporte e o que é resistência bem breve, porque o foco, novamente, não é esse. Suporte, pessoal, é uma região onde o comprador considera um bom patamar de preço, e todas as vezes em que o mercado vem testar essas regiões de preço aqui, comprador gosta dessas regiões, segura o preço e joga ele para cima de novo. Vendedor tenta passar aquela barreira, aquela trincheira ali, né, aquela briga muito forte entre comprador, vendedor, comprador, vendedor, comprador, vendedor, e comprador sempre levando a melhor. Então o mercado vem caindo, pum, encontra um ponto de suporte, volta a subir de novo, encontra um ponto de suporte, volta a subir de novo. Ou seja, onde o preço ele é suportado. Já a resistência é a mesma coisa, ao contrário, nesse caso é a trincheira onde vendedores gostam mais daquela região de preço e acabam segurando ali. Então, o mercado tenta subir, bate e volta, tenta subir, bate e volta, tenta subir, bate e volta, e aí, então, é onde o preço sofre a resistência para ultrapassar essas regiões. Só que a gente sabe, né, que nem sempre todo suporte, nem sempre toda resistência, elas serão eternas, né? Por mais que aqui tenha um preço onde o mercado tenha dificuldade de passar, mas um dia essa resistência vai ser rompida. Da mesma forma que um suporte, por mais que ele segure várias vezes no mesmo nível, mas um dia esse suporte ele vai ser rompido. E aí vem aquela primeira pergunta, como que eu vou saber então quando um suporte ou quando uma resistência, eles têm uma probabilidade maior de ser rompido? Porque a gente sabe que, vamos imaginar assim, imagina uma porta,
né? E você está aqui com, não sei, com uma marreta, por exemplo. Um machado, né? Imagina aqui uma porta de madeira e você está com um machado. Você vem, dá uma machadada. Talvez aquela porta não quebre, talvez ela suporte sua primeira machadada. Você dá outra machadada, você dá outra machadada. Então, a cada nova machadada que você vai dando, mesmo que você imponha menos força, mas a probabilidade daquela porta quebrar, ela vai aumentando cada vez mais. Então, é justamente isso aqui que a gente vai conversar, como saber quando um suporte e uma resistência eles têm maior probabilidade de serem rompidos, né? A gente também vai falar quais, né? Todas as regiões de suporte, todas as regiões de resistência, elas são criadas da mesma forma ou existe suportes melhores e existe resistência melhores? E nada dessa baboseira de que, quanto mais antigo, mais importante um suporte é, quanto mais antigo, mais importante uma resistência é. Não vai ser nada disso, né? Depois eu vou explicar para vocês como encontrar, tá, traders perdedores, ou seja, como que nós vamos encontrar aquelas pessoas que estão tomando stop loss, como que elas estão do lado errado do mercado e como que elas vão empurrar o nosso preço ao nosso favor nas operações de suporte e resistência dentro do mercado, e depois como que a gente vai encontrar as oportunidades esquecidas aí por mais de 90% dos traders que estão dentro do mercado. Então essas são 4 dicas aí de extrema importância com que vou compartilhar com vocês para que vocês consigam aí aprimorar ainda mais as suas operações. Então a primeira delas é como saber que um suporte ou uma resistência ele será rompido. A grande probabilidade, né, a gente já viu que resistência, vamos começar esse ano, onde o preço resiste, para e cai, volta, para e cai, volta, para e cai. Então, como eu vou saber que uma resistência será rompida? Toda vez com que o mercado começar a fazer próximo de uma resistência, o mercado se aproximar de uma resistência e não conseguir fazer fundos mais fundos, ou seja, ele começa a fazer fundos cada vez mais altos e topos iguais, a probabilidade dessa resistência ser rompida é muito grande. Ou seja, o mercado tinha uma resistência aqui de dias atrás, o mercado empurra essa zona de preço para baixo, deixa aqui então uma possível região de resistência. Quando a gente volta a testar essa resistência de novo, esse primeiro teste ele é interessante. E eu vou explicar isso mais para frente, por que esse teste é bom e por que ele é interessante. Quando ele volta a testar essas regiões, ele volta a cair de novo, mas ele não consegue, prestem atenção, mas ele não consegue fazer um fundo mais baixo do que o fundo anterior e faz um fundo mais alto do que o fundo anterior, a gente tem aqui o que eu acabei de explicar, uma machadada, né? Uma machadada, talvez até mais fraca na resistência, porque olha o tamanho dessa primeira pernada, aquela pancada violentíssima, pouco provável, olha o que eu tô te passando, hein? Poderoso, pouco provável com que essa primeira machadada, a mais forte de todas, consiga romper a sua resistência. Então, essa é a primeira. Essa é a segunda, principalmente porque ele não fez um fundo maior. Volta a cair de novo, ou seja, segura na resistência, volta a testar de novo, fazendo um fundo maior do que o anterior novamente. Então, toda vez com que o mercado se aproxima de uma resistência e faz fundos cada vez mais altos para dentro da resistência, ou seja, o cenário ele fica esse aqui, ele vai se espremendo próximo da resistência, a maior probabilidade, né? Por que eu estou falando a maior probabilidade? Porque no mercado a gente sabe que nada tem 100% de acerto, mas que a gente sempre gosta de trabalhar com o que tem uma maior probabilidade para o nosso acerto, tá? E a gente sabe que nesse cenário é pouco provável com que ele consiga cair tudo. Impossível? Obviamente que não, porque o mercado faz, né, o que ele quer, como ele quer, na hora que ele quer. Mas a maior probabilidade aqui então é que a gente tenha um rompimento dessa resistência,
por vendedores não estarem conseguindo impor forças maiores, ou seja, vendedor está cada vez menor, vendedor está cada vez menor, vendedor está cada vez menor, cada vez menor, ou seja, toda vez que ele testa aquela resistência, vendedor perde a força, vendedor perde a força. Então você nem precisa mais de uma mega machadada naquela mesma resistência para que ela seja rompida, porque a gente já está vendo que mesmo poucos compradores já estão fazendo com que os vendedores sintam um pouco essa pressão. Dessa forma, então, a probabilidade do rompimento aumenta e muito. Tem uma resistência, chegou, primeira machadada, dica número 1, pouco provável que essa resistência rompa, né, que esse movimento aqui, então, consiga e tenha força já para romper essa resistência, porque é a primeira chegada do mercado nesse ponto. Volta a cair de novo, não necessariamente você também tem que vender nessa região aqui, né? Não quero que você também execute essa venda nessa região. Mercado volta a subir de novo e faz um fundo maior, mais alto do que o fundo anterior. Um fundo mais alto que o anterior, um fundo mais alto que o anterior, um fundo mais alto que o anterior. Fundos cada vez mais altos, testando uma resistência. A probabilidade é que isso aqui seja rompido. Do mesmo jeito que um suporte veio, primeira machadada, pouco provável, volta, topo mais baixo do que o anterior, atenção, veio testar o suporte de novo, atenção. E aqui vai a minha segunda dica, então, no nosso primeiro item, como saber que um resistência ou que um suporte tem a maior probabilidade de ser rompido. Presta bastante atenção. Quando ele chega no segundo toque, nessa região de suporte ou de resistência, se for o contrário, quando ele chegar nesses níveis aqui e o mercado tentar empurrar mais uma vez para cima o movimento, não é no primeiro, no segundo toque daquela região de resistência, e ele não conseguir concretizar um topo mais alto do que eu não estou falando do primeiro. O primeiro veio, pá, pum. Esse aqui não me importa porque é o primeiro toque na resistência. Quando chega no segundo toque, se esse segundo toque não conseguir passar este topo anterior, mostrando que essa região realmente era um suporte importante aqui para a gente, vem, aperta mais uma vez com 3 fundos consecutivos, cada vez mais baixos, próximo ao suporte, se espremendo cada vez mais, probabilidade que esse suporte seja rompido aumenta e muito. Então, se você já tiver vendido em algum desses topos anteriores e perceber que o mercado está se espremendo cada vez mais, a probabilidade com que ele seja rompido aumenta e muito nesse cenário aqui. Perfeito? Então essa é a primeira dica, como saber que um suporte ou uma resistência eles serão rompidos exatamente desta forma. Então dá uma olhada nessa possível operação aqui, né? Obviamente no dia de hoje, tá? Olha isso que magnífico. Eu tinha aqui então, no dia de hoje, um suporte nessas regiões. O preço chegou, veio com essa queda, parou, subiu, parou, subiu, parou, subiu. Um suporte criado nessas regiões. Quando ele volta a testar novamente essa região de fundo, olha o que acontece. Eu tenho esse topo aqui anterior, ele volta a testar a resistência de novo. Segundo toque. Presta atenção no que eu falei. Se o segundo toque realmente fosse segurar nessas regiões, o que teria que acontecer? Ele teria que passar desse antigo topo para confirmar que, de fato, seria um bom suporte. Mas ele não faz isso. Vamos ver o que ele faz? Ele volta a subir e faz um topo mais baixo do que o anterior. Pum! Estalo! Nesse momento, você já sabe o que está acontecendo. A probabilidade do rompimento desse último suporte, ela aumenta ou diminui? Aumenta e muito. Porque a dica que eu estou dando para vocês, um topo mais baixo, testa de novo, topo mais baixo de novo. Olha o mercado espremendo nessa região de
Suporte, olha o mercado ficando espremido, olha o mercado sendo espremido, olha o mercado sendo espremido. Mais uma vez, topo, 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 topos mais baixos, ficando espremido no suporte. Probabilidade é de, pum, furar esse suporte e continuar a queda. Então, esse momento aqui, ele não é um momento ideal para que você pense, né, naquela compra em uma região de suporte, aonde é muito difundido por aí, em que suporte compra e resistência vende, suporte compra, resistência vende, suporte compra e resistência vende. Mas nem todo suporte você tem que executar sua compra e nem todo suporte você tem que executar sua compra. Nesse cenário, não é um suporte saudável. Vamos ver o que aconteceu? Olha o que acontece. Suporte, ele é rompido. Por quê? Porque os topos foram cada vez mais baixos, o mercado foi espremendo e acontece o rompimento nessa região aí. O alerta não é que você tem que entrar vendido acreditando no rompimento. Também não quero isso por enquanto. Isso eu ensino aos meus alunos lá dentro do meu clube VIP de trading, né? Ali sim eu passo muito mais, né? Um conhecimento muito mais robusto, com muito mais tempo e muito mais explicado. Mas não é que você tem que vender, é que você tem que evitar a compra desse suporte aí nesses momentos, tá bom? Então esse é o primeiro ponto, como saber que um suporte vai ser rompido. Segundo item que a gente vai trabalhar aqui no dia de hoje é: todas as regiões de suporte e resistências que são criadas, elas são iguais? Né? Eu vejo muita gente falando, pô, Edu, às vezes elas são iguais, né? Todo suporte é igual, toda resistência é igual. Não. Nem sempre. Por quê? Porque a maior probabilidade, aí eu já vou pegar um gancho, né, do nosso primeiro assunto, a maior probabilidade de um ativo segurar em uma resistência, ou seja, dele de fato estar desenhando uma resistência, é quando, tá? É quando o mercado vem, volta, tá? E deixa um nível de resistência. Quando o mercado começa a chegar, olha só, quando o mercado começa a chegar nessas regiões, com muita pouca força, ou seja, ele vem caminhando lento, essa resistência, ela não tem o mesmo poder do que se o mercado chegasse de uma vezada, não era essa cor que eu queria, ela não tem o mesmo poder que se o mercado chegasse de uma vezada só, ou seja, viesse... Não. Quando ele chega de uma vezada só nessa região de resistência, a probabilidade com que ele segure nessa região e que pelo menos volte na metade do movimento comprador é muito grande, porque ele já chega com tanta força que a probabilidade com que ele já chegue em uma exaustão do movimento já é muito grande, né? Ou seja, a gente tinha aqui, ó, uma região de, vamos pegar aqui anteriormente para a gente poder, né, colocar aqui na tela para que vocês observem. Já vamos pegar. Imagina esse cenário, o mercado vem subindo, caminhando, fraco, caminhando, fraco, caminhando, fraco. Quando ele vem caminhando fraco, que é o que a gente viu ali no primeiro item, ele vem com uma probabilidade de rompimento maior. Quando ele chega de uma vezada só, ou seja, em uma única pancada, talvez ele já venha com tanta força acumulada, ou seja, o mercado já teve que fazer tanta força até essa subida, já vem que ele já chega no momento de respiro dele. Ele já não vai ter força para romper aquela resistência. Por quê? Porque precisa pegar um fôlego. Ele já vem desde aqui de baixo em uma pernada só, em uma pancada muito grande até um nível de uma resistência anterior. Então, quando você conseguir identificar suportes e resistências anteriores e nesses níveis você conseguir perceber com que o mercado chegou com uma pancada só nessas regiões,
se prepare, porque tem grande probabilidade com que o mercado volte a cair de novo. Então, olha isso. Vamos voltar aqui de novo para os nossos exemplos e eu vou explicar exatamente o que eu estou querendo falar com vocês. Olha o que aconteceu nesse cenário aqui. Olha com que força com que o mercado começa a chegar. E do que é essa linha preta aqui no seu gráfico? Eu já vou mostrar. Mas essa linha preta no meu gráfico, ela já é uma resistência de dias atrás. Então olha isso, alguns dias atrás a gente detectou que nessa região de preço o mercado já tinha parado uma vez toda essa subida. O mercado consegue parar essa subida, ganha força, transforma e joga o mercado para baixo. Então eu consigo ver que claramente nessa região aqui eu tenho uma região de resistência. Quando o mercado volta a testar essa região de novo, mas aqui a gente tem um problema. Aqui a gente tem um adendo muito importante. Olha como o mercado chega nessas regiões. O mercado chega nessas regiões com uma força muito grande. Olha só, um candle verde gigantesco, um candle verde maior ainda, um candle verde. Ou seja, o que eu acabei de explicar para vocês? A probabilidade é que ele vá segurar nessa resistência ou que ele vá romper nessa primeira machadada. Probabilidade que ele já chegue furando tudo ou probabilidade que ele vá parar, vai dar uma respirada e venha pelo menos buscar metade desse movimento da subida. Você já tem sabedoria para responder isso de novo, com que foi algo que eu fiquei um bom tempo estudando e aprimorando para poder passar para vocês com uma maior simplicidade. Muito esforço. Você já correu aqui, já correu uma maratona, 50 quilômetros. Você já veio desde lá de baixo. Pô, vamos correr mais 50? Talvez você não tenha pique. Você vai precisar dar uma parada, você vai precisar dar uma respirada para que depois sim você continue correndo. Então, como a gente está vendo que ele está correndo para cima, mas a gente está vendo que ele já correu muito para cima, a probabilidade é que ele dê um respiro agora, que ele venha tomar um ar. E esse ar, normalmente, ele é até a metade do movimento da subida. Esse já é um bom momento para a gente prestar atenção nessa metade. Mas eu estou vendo que ele encontrou uma resistência. Edu, então isso seria a mesma coisa do que essa resistência aqui? Obviamente que não, porque aqui ele não teve que dar uma corrida tão grande. Aqui não era uma boa resistência. Agora, nesse cenário em que ele vem nessa corrida gigantesca, em que há uma bela região de resistência, aí sim, vamos ver o que aconteceu? Olha quem já começa a aparecer. Força vendedora começando a aparecer. Vamos juntar uns fatores. Em uma região de resistência depois de uma corrida muito brusca. Probabilidade da metade. Olha o que acontece. O mercado vai lá e exatamente para na nossa última resistência, na região em que a gente já tinha visto que seria um possível ponto de parada no mercado. Ele chega com um esforço da subida muito grande e sente a região da resistência ainda mais forte. Então, o nosso item número 2 e o ponto número 2 que eu estou falando com vocês não são todas as regiões de suporte e resistência que elas são criadas iguais. Uma resistência, quando é criada com essa chegada muito forte, ou um suporte, ele acontece de segurar em uma região em que ele chega muito forte, todas as vezes que um preço chegar muito forte e principalmente ter vindo de um movimento muito longo, essa resistência é a melhor, esse suporte será o melhor. Sempre depois de um movimento muito longo, rápido, íngreme, tanto para cima quanto para baixo, encontrar um suporte, encontrar uma resistência, esse então será aí o melhor cenário para vocês. O item número 3, Como então encontrar traders perdedores para empurrar o nosso trade ao nosso favor? Pessoal, é muito simples isso aqui e é poderosíssimo, tá? O que acontece? Em região de resistências, o mercado tende a parar de subir e começa a cair.
Só que tem muita gente que fala e que difunde por aí que acontece o seguinte: quando o mercado volta de novo, passa um pouquinho dessas regiões, passa de uma região de resistência, tem gente que já se anima e muito e pensa. O que você pensa nesse cenário? Nossa, rompeu o antigo topo. Provavelmente isso vai continuar a subida. Isso vai continuar a subida. Ele rompeu o antigo topo, ele está fazendo um topo mais alto, ele rompeu a minha resistência. Só que isso é uma armadilha para pegar trade perdedor. Porque a pessoa que está pensando em comprar, acreditando que por ter rompido a resistência ele vai continuar a subida eterna, não é isso que vai acontecer. Vendedor volta a atuar, ou seja, deixa passar só um pouquinho. Vendedor volta a atuar nessas regiões, vende muito forte e começa novamente a empurrar o preço para baixo. Cuidado com essas armadilhas, eu vou explicar como que vocês irão fugir dessas armadilhas. Olha isso, que maravilhoso. Vamos de novo para esse mesmo exemplo aqui. Vamos voltar. Olha isso que lindo. Região onde o mercado subiu, parou de subir e começou a cair tudo. Região de resistência. Tudo que eu estou falando, tanto suporte quanto resistência, funcionam da mesma forma. Para nessa região, volta a cair novamente, né? Então, olha que interessante, quando ele chega de novo e rompe essa região aqui, o que a grande maioria das pessoas estão pensando aqui agora nesse exato momento? Vai continuar a subida, rompeu a resistência. Porque o natural dentro do mercado financeiro é, quando o mercado rompe uma resistência, ou seja, tinha um ponto onde a gente já tinha segurado anteriormente, ele volta e rompe essas regiões, o natural dele é continuar a subida. Então a grande maioria das pessoas já estão pensando, opa, rompeu, vai continuar a subida. Só que é essa armadilha que eu falo que a maioria das pessoas perdem dinheiro. Ainda não rompeu. Ele só está testando preços mais altos um pouco, porque resistência, ela não é uma linha, resistência, ela é uma região e dessa forma, vendedor, cuidado, porque do mesmo jeito que ele passa, ele já pode voltar agressivando de novo aquele momento e empurrar o mercado então para o outro lado e empurrar aqui, ó. Olha o que acontece. Olha que maravilhoso. Resistência, chega, finge que passou, Edu. Então, quando a gente sabe que o mercado rompe uma resistência de fato? Eu gosto muito e sempre aconselho, tá, a todos vocês que o rompimento é quando você tiver um espaço nessa região. Ou seja, quando o mercado realmente passar dessa região aqui, deixar um espaço vazio. E nesse cenário ele ainda está trabalhando no mesmo ponto de resistência. Volta a aparecer vendedor de novo, o volume cresce, mas aí agora já não é assunto para o tópico do dia de hoje, e o mercado volta a cair então de novo, porque ele para nessa mesma resistência, sendo a armadilha para traders perdedores e empurrar a nossa operação ao nosso favor. Por quê? Porque quem comprou no rompimento desse topo acaba colocando um stop loss nessas regiões, né? Ó, comprei, stop loss está aqui, comprei, stop loss está aqui, comprei, stop loss está aqui. E se a gente vendeu, quando ele chega nessas regiões, quem comprou, o stop loss é uma venda. Ou seja, se você está comprado, o mercado está subindo e volta a cair, ou você tem que encerrar a sua operação, você vai vender. Por isso que o mercado empurra o preço ao nosso favor. Então ele só vem até aqui em cima, deixa a armadilha, né, a trapzinha aqui já pronta para pegar comprador desavisado e impulsionar o trade ao nosso favor, então, para o nosso lado vendedor. Essa é a nossa terceira dica aqui. Por último, o quarto ponto é como encontrar então aqui as nossas oportunidades esquecidas pela grande maioria das pessoas, que elas esquecem de estar analisando, que é o quê? A mescla de um tempo gráfico maior com um tempo gráfico menor. Grande maioria das pessoas começa a operar pelos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e fica muito fechado nesse tempo gráfico. Só que a gente tem que lembrar que quanto maior o tempo gráfico, né? Quanto maior o tempo gráfico, ou seja, quando você analisa o tempo gráfico de um dia, quando você analisa um tempo gráfico de 4 horas, quando você analisa esses tempos gráficos de períodos maiores, a sua assertividade em suporte e resistência ele vai ser ainda mais
poderoso nessas regiões. Então é sempre bom, quando você for começar a operar aqui, ó, imagina que eu vou operar isso aqui. Quando eu pego esse tempo gráfico aqui, quando eu pego esse ativo no tempo gráfico de um dia, eu consigo ver claramente que eu tenho o quê? Uma resistência nesse ponto aqui em cima, que a grande maioria das pessoas esquecem. Porque já passou tanto tempo, né? Essa máxima aqui, ó, foi no dia 29 de julho, né? Hoje, quando eu tô gravando o vídeo, é dia 2 de setembro. Pô, nem tô lembrando mais, nem lembro a que preço foi. As pessoas acabam esquecendo dessas regiões ultra, mega importantes, porque quanto maior o tempo gráfico, mais importante vai ser o nosso suporte, mais importante vai ser a nossa resistência, e nesse caso a gente tem a resistência aqui no patamar. Esse ativo aqui é o mini índice, né? A gente tem um patamar dos 106 pontos, né? Redondo, vamos arredondar aqui, 106 mil, e a gente também tem esse outro suporte. Então nunca esqueça de estar marcando, né, e ter aí nas suas anotações esses suportes e essas resistências em tempos gráficos maiores, porque eles são bem poderosos para ótimas operações, mesmo para quem faz day trade. Então já deixar aquela marcação, o mini índice vem subindo, testa, opa, mini índice hoje abriu perto de uma resistência que muitos esqueceram, 90% das pessoas esquecem, mas a gente não, porque já estava marcado. Opa, peraí, é uma resistência. Opa, região maravilhosa, vou buscar a venda. E aí é aquele dia que se arrebenta e a grande maioria das pessoas não entende por que você então buscou aquela venda, sendo que era uma resistência ou um suporte de um tempo gráfico bem mais elevado. Então, se a gente fosse fazer aqui o nosso resumão, primeiro tópico lindo é saber e sentir, né, e observar quando o suporte ou quando uma resistência ele será rompido. Topos cada vez mais altos ou fundos cada vez mais baixos se aproximando daquela região. Lembrando que nem todo suporte, nem toda região é importante. Quanto mais forte ele chegar naquele suporte, movimento exaustivo já, vários candles consecutivos muito íngremes para cima, para que você saiba que aquela resistência, no caso, ela é ainda mais importante. Também encontrar, né, saber encontrar as operações perdedoras, saber aquela trapzinha, aquela armadilha do falso rompimento, né? Passou e pum! Já voltou tudo. Eu estou fazendo uma coletânea de operações de falso rompimento para vocês verem que poderoso que é esse tipo de setup, né? E outra coisa, encontrar também aquelas regiões de tempos gráficos maiores, esquecida pela grande maioria das pessoas. Então esse foi o meu apanhado de suporte e resistência aí para você. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, @educatrader. Se você quiser receber muito mais conteúdo e fazer parte do meu clube VIP, né, de traders, onde eu tô lá com os meus alunos, já somos mais de 600 membros, tá aqui na descrição o link e eu te convido a receber muito mais conteúdo como esse para que você evolua aí como um trader. Então até o nosso próximo vídeo, espero que você tenha gostado.